Bom, vamos aqui então ao soneto A Carolina, ou seja, para Carolina, e ao que consta foi o último poema escrito pelo Machado de Assis. É um soneto homenagem, um soneto em homenagem ao falecimento da esposa do Machado, a Carolina, com quem o Machado conviveu quase 35 anos. Esse poema aqui ele foi publicado num livro, que foi o Relíquias da Casa Velha, de 1906. Então a gente vai a um soneto homenagem ao falecimento aqui da Carolina, certo? Eu vou primeiro ler o soneto e depois a gente trabalha ele. É como se fosse o próprio Machado de Assis, esse eu lírico aqui, que a gente chama de eu lírico, mas como se ele fosse prestar uma homenagem, então, enfim, à sua esposa falecida, tá? Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e, num recanto, pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Bom, aqui lembrar, que é um soneto homenagem, e quando começa querida, reparem a forma como o eu lírico se reporta amada, querido, que denota um grande carinho aqui. Ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, ou seja, está ali no túmulo, no cemitério, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Então a gente está aqui no cemitério, a amada está descansando em paz, lembrando que a Carolina, a esposa do Machado, morreu em 1904, e esse eu lírico que se confunde aqui com o próprio Machado de Assis, diz que vem e virá trazer ali o seu coração, a questão do afeto, do carinho, do amor, da lembrança, ou seja, não vai ser somente este momento, venho e virei. Bom, pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro. Aqui eu quero que reparem um pouco a contenção de um escritor como Machado de Assis, que começou romântico, todo mundo sabe, mas depois imprimiu um mundo realista para o Brasil. E quando ele está escrevendo esse poema, a postura dele é quase uma postura parnasiana. Por quê? Porque ele tem uma contenção de emoções. Reparem mesmo que ele tenha convivido quase 35 anos com a esposa, a Carolina, o soneto traz a palavra afeto, enfim, querida, é muita contenção, não é, por exemplo, um poema romântico em que os sentimentos estão extremamente extravasados aqui é uma contenção, tá? Ó, pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Bom, então como a gente está no cemitério e a gente sabe que a amada está morta, tá? O que o eu lírico está trazendo ali, que é clássico, Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixe separados. E aqui uma reflexão sobre a morte, Antes unidos, hoje separados. Então reparem aqui a antítese, unidos e separados. Mas também tem que cuidar, restos arrancados da terra e ora mortos nos deixe separados, enfim, essa questão de uma lamentação também, tá? E o que resta aqui basicamente para o eu lírico? Os pensamentos dele são o quê? Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Ou seja, se o eu lírico tem pensamentos sobre a vida e que acabam transparecendo nos seus olhos feridos, digamos, machucados pela perda, pela dor, pela morte, são pensamentos do passado, pensamentos idos e vividos, ou seja, pensamentos do passado. O que a gente depreende que são pensamentos que o eu lírico viveu com a Carolina, tá? Meio que negando, qualquer forma mais presente de pensamento, enfim, uma forma futura. Não, o que ele guarda sempre é a saudade, esse ido e vivido aqui, tá? E por fim, quero salientar aqui que, apesar de ser um soneto homenagem, e o que a gente espera num soneto homenagem às vezes é uma exaltação,
Aqui ele é bem contido, ele é mais racionalizado, menos sentimental, até pelas palavras, né? Enfim, que são colocadas querida, afeto, certo? Mas um lindo poema aqui do Machado de Assis, a sua esposa falecida, Carolina.